Como vocês ouviram no título, a depressão mudou minha vida. Eu tô aqui agora na sala da minha casa, com meus cachorros, vem aqui, Buzz. E eu falei, pô, cara, eu queria compartilhar algo que eu pudesse me abrir mais com vocês, pudesse ser vulnerável e falar pra vocês, de fato, como foi o meu processo de desenvolvimento pessoal, como foi o meu processo de expansão de consciência, como ele começou. E a verdade é que tudo começou com uma grande depressão. Não sei se você está passando por isso, se você já passou, mas depressão é um momento muito difícil. É um momento que você se sente esgotado, não tem mais motivação alguma, você não vê mais brilho, você não vê mais propósito, você não vê mais sentido em viver. Muitas vezes você se sente... Você não consegue entender o que você está sentindo. E a grande maioria das vezes também, você não necessariamente quer morrer, mas você não quer nada. Simplesmente parece que não existe mais vida dentro de você. A minha depressão, ela teve um ápice ali no início de 2023 e ela mudou minha vida. Porque ela foi a responsável por eu estar onde eu estou hoje e ela foi responsável por minha vida simplesmente mudar de rumo completamente e eu poder encontrar hoje um propósito para o qual hoje eu estou vivendo, né? Então, como eu falei que eu ia ser vulnerável com vocês, eu vou abrir um pouco da minha vida pessoal, vamos ver no que vai dar. Basicamente, eu tenho 25 anos e eu já sou casado há 5 anos e a minha esposa é psicóloga e eu vi ela, né? Eu passei com ela uma fase bem complicada da vida dela, na qual ela também passou por um momento muito difícil, né? Um momento de depressão, um momento de... Cara, muito, muito complicado psicologicamente, emocionalmente. E eu estive do lado dela todo esse momento, todo esse processo eu estive do lado dela, né? E a gente acabou passando por vários momentos complicados na nossa vida, a gente se mudou para um país, daí teve a pandemia, a gente voltou, a gente teve algumas complicações em várias áreas da nossa vida. E a única coisa que de fato nos mantinha ali era um amor meu por ela e ela por mim, mesmo nesses momentos difíceis, né? Foi um processo de 2 anos muito difíceis para ela, no qual eu acompanhei, estive do lado, e consequentemente não deixa de ser extremamente difícil para mim, né? Por estar do lado dela, né? Eu vivia com ela, né? Ela é minha esposa, então a gente morava junto e tudo mais. E devido a várias coisas que foram acontecendo ao longo da nossa vida, quando ela melhorou, quando ela estava melhor, quando a vida dela voltou, tipo, a andar, quando ela começou a voltar a sonhar, voltar a ver sentido, quando ela, sabe, conseguiu, vamos dizer, ter uma alta, eu acabei tendo a minha baixa, que foi no início de 2023. E foi um momento muito difícil, um momento muito delicado, um momento, porra, de muita dor. Mas eu entrei nesse momento um pouco mais preparado. Por quê? Porque eu vi o que fez diferença na vida dela. E o que fez diferença na vida da minha esposa foi a terapia. Foi fazer um acompanhamento psicológico com uma profissional muito boa, né? Foi se dedicar na terapia, foi poder de fato enxergar que ali poderia ser um canal de mudança, um canal de transformação e acreditar fielmente nisso e se jogar para esse processo. E como minha esposa já é psicóloga, a gente sempre manteve um ambiente aqui em casa de evolução, de autoconhecimento. Então, eu tive a motivação dela, eu tive o apoio dela em todo o meu processo, e isso me ajudou demais. Quando eu comecei na terapia, eu achava que eu ia lidar somente com o porquê que estava doendo, né? O porquê que eu estava passando pelo que eu estava passando, porquê que eu estava me sentindo tão ruim, porquê que isso estava acontecendo comigo. Eu achei que eu ia entender melhor sobre a depressão em si. Mas não foi isso que aconteceu. A verdade, o que aconteceu comigo não foi nada do que eu imaginei. Eu tô sendo bem sincero com vocês. Eu nunca tinha feito terapia antes, foi minha primeira vez. Mas eu lembro de, no primeiro dia, quando eu contei minha história pra minha psicóloga, eu olhei no olho dela e eu falei uma coisa que eu nunca vou me esquecer, que foi o seguinte: eu vi o quanto esse processo é poderoso e quanto ele pode tirar uma pessoa lá do fundo do poço e trazer vida, trazer brilho, trazer propósito de novo pra pessoa. Então, o que depender de mim, eu vou me dedicar 100%, eu vou ser 100% transparente e eu vou confiar 100%, porque naquela época também eu tinha um problema muito sério em confiar nas pessoas. E eu falei pra ela que
tomei uma decisão que eu iria confiar nela 100%. Porque eu sabia que para que eu tivesse resultados, eu precisaria confiar. E foi assim que aconteceu. E durante esse processo, cara, como eu falei pra vocês, eu achei que eu ia compreender melhor sobre o que eu tava passando, mas na verdade não. O processo de terapia, que hoje já tem mais de 2 anos que eu já estou em terapia, ele me ajudou a compreender quem eu sou. Compreender quem é o Matheus. Porque o que acontece, galera? Você acha que você sabe quem você é. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, elas são o que é dos outros. O que isso quer dizer? Por exemplo, teu pai é de um jeito, tua mãe é de um jeito, teus amigos são de um jeito. E você, por muitas vezes estar perdido, você acaba aderindo várias partes da personalidade de cada um e constrói a sua própria. Em outras palavras, dentro do mundo da expansão de consciência, a gente chama isso de um falso ego, né? E esse falso ego, ele faz com que você se identifique com ele e ache que você é ele. Só que você não é ele. Existe algo ainda mais profundo, existe uma essência, existe quem de fato você é. E o processo de terapia me ajudou a conhecer quem de fato eu era, coisa que eu jamais tinha passado, jamais tinha mergulhado, jamais tinha, sabe, tentado entender. Esse é o principal. Durante esse processo, a gente falou sobre minha vida pessoal, a gente falou sobre meu passado, a gente falou sobre meus traumas, a gente falou sobre experiências... Ok. Pera aí, galera. A gente falou sobre todas as áreas da minha vida e a gente foi compreendendo aos poucos o que de fato era do Matheus. O que de fato era o Matheus nisso e o que não era. E nesse processo, eu fui compreendendo ainda mais quem eu era, por que eu estava aqui, o que eu de fato queria fazer, o que eu fiz na minha vida que eu não queria fazer, mas eu acabei fazendo pelos outros, o que é certo pra mim, o que é errado pra mim, aonde eu quero ir, aonde eu não quero ir. E cara, foi transformador pra mim quando eu comecei a me aceitar. Porque nesse processo de compreender quem eu era, não era fácil às vezes você compreender que você não é o que você imagina. Todo mundo cria uma idealização de quem é. E quando você de fato se olha no espelho e vê que você não é isso, às vezes é difícil você aceitar. Mas a minha psicóloga foi tão maravilhosa que ao longo do processo ela me auxiliou muito nesse processo de aceitação. De eu aceitar de fato quem eu era. Abraçar e conseguir bancar quem eu sou. E eu não sou o que os outros querem que eu seja. Eu sou eu. Eu sou o Matheus. Se você não me conhece, eu já produzo conteúdo há mais de 10 anos. Já tive vários nichos diferentes e hoje eu compreendi que o nicho sou eu. É meu desenvolvimento, é minha evolução e esse canal é para documentar tudo isso e auxiliar as pessoas que também estão nesse processo de autoconhecimento a continuarem, sabe? Poder compartilhar um pouco dos meus aprendizados, poder compartilhar um pouco da minha evolução com as pessoas que também estão nesse caminho, né? Então, nesse processo de terapia, eu descobri quem eu sou. E estou descobrindo a cada dia. Mas eu falo que mudou minha vida por completo, por quê? Porque hoje eu consigo falar com toda a propriedade de que eu consigo bancar quem eu sou. Eu consigo me aceitar. Eu consigo compreender que eu não sou o menino do marketing que eu achava que eu era. Porque, se você não sabe, eu tenho uma empresa, eu tenho uma agência de marketing, de redes sociais. Eu sou sim um empreendedor. Eu gosto de empreender, eu gosto de comunicação, eu trabalho com marketing. Beleza, isso faz parte de quem eu sou. Mas eu descobri que além disso, existe um Matheus que eu jamais achei que existisse. Ao longo do meu trajeto, ao longo da minha vida, eu ouvi várias vezes que eu não era inteligente, que eu não era... E não tô falando pelos meus pais não, porque graças a Deus meus pais jamais me chamaram de burro, sabe? Jamais me diminuíram nessa área não. Mas por vários professores ao longo da minha trajetória, porque eu era um menino do esporte, eu era um menino engraçado, eu era um menino comunicativo, que estava toda hora conversando, que estava toda hora extrovertido, né, querendo fazer amizades, e não era o estereótipo de menino inteligente. Então eu senti que, de certa maneira, isso foi entrando na minha cabeça de que eu não era inteligente, que eu não era esforçado, que chegou um momento que eu comecei a acreditar de fato nisso. E na terapia eu descobri que isso é uma mentira, cara.
Isso foi uma mentira que foi imposta e eu acreditei pela minha pouca idade, pela minha imaturidade da época. E eu acabei, de certa maneira, manifestando situações que comprovavam o que essas pessoas diziam pra mim. E hoje, eu entendo que eu sou inteligente, cara. Eu sou dedicado pra caramba. Nos últimos 2 anos eu nunca li tantos livros na minha vida. E eu não sou daqueles de ler número. Eu leio o livro, releio o livro. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô com 5 livros ali do meu lado, ali, nesse móvel que eu tenho aqui na minha casa, que são livros que eu já li e eu fico estudando eles, porque eles me ajudaram a estruturar algo muito grande internamente. Então eu sempre estou revisando, sabe? Eu sempre estou estudando, fiz curso, me formei em Reiki nível 1, estou para me formar em Reiki nível 2, sabe? Eu estou me aprofundando ainda mais no autoconhecimento, porque eu me apaixonei em me conhecer. E eu entendi que quanto mais eu me conhecia, mais livre eu era, mais liberto das crenças limitantes, mais liberto do que os outros queriam pra mim, das expectativas alheias, mais liberto do que a sociedade quer impor sobre mim, mais liberto de tudo, até mesmo do meu ego, tudo. Quanto mais eu me conhecia, mais eu me libertava. E nesse processo, eu entendi que de fato a comunicação é do Matheus. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de estar nas redes sociais, mas o Matheus não consegue fazer isso de forma banal. Até foi um dos motivos de eu ter parado um canal no YouTube que eu tive durante muitos anos da minha vida, que eu compartilhei meu intercâmbio lá e tudo mais. Por quê? Porque era um canal no YouTube que praticamente eu postava o que estava em alta. Então eu não construía algo significativo, e eu sempre senti que eu queria construir algo significativo para o mundo, deixar a minha marca. E no processo de terapia eu compreendi isso. Que o processo de autoconhecimento, conforme eu ia me libertando, eu poderia ajudar as outras pessoas também a se libertar das coisas que elas estão passando, simplesmente por compartilhar o que eu sei, a minha vivência, minhas experiências, sabe? Falar que tá tudo bem e que esse processo é doloroso mesmo, mas ele é extremamente prazeroso quando você se vê livre dessas coisas. Então, a terapia ela teve um marco incrível na minha vida. Porque eu estava indo para uma direção, achando que eu ia ser um empresário X, que eu ia fazer X coisas, e não estava feliz. Eu estava infeliz com as minhas decisões, profissionais principalmente. Eu não estava com amigos naquela época, eu estava distante de todas as pessoas. De fato, eu estava num processo depressivo muito sério. Tanto que a minha psicóloga, ela me deixou bem a par da minha situação, que não era nada boa, mas que com a minha dedicação e com a minha vontade tudo era capaz de se reverter rápido até, se eu quisesse. E eu quis. E graças a Deus se reverteu. Hoje eu tô bem, hoje tá tudo certo. Eu ainda estou no meu processo de autoconhecimento, ainda faço terapia, porque terapia não é só pra quando você tá mal, terapia é pra constantemente você se analisando, você ir lidando consigo mesmo e aprendendo. Todo esse processo de evolução requer ajuda, requer auxílio. Mas a terapia me mostrou um caminho que eu jamais achei que eu ia tomar, que é o caminho de mostrar um Matheus que todo mundo, quando eu era mais novo, falava que não existia, que é o Matheus que tem fundamento, o Matheus que é profundo, que não é raso, o Matheus que é estudioso, o Matheus que é sábio, o Matheus que é inteligente, o Matheus que é espiritualizado, sabe? O Matheus que se aprofunda em algo que gera transformação interna e por gerar transformação interna nele, ele tá querendo distribuir isso para que as pessoas também possam sentir o que ele tá sentindo. E graças a esse meu processo de terapia, além de eu ter me curado da depressão, eu também estou me curando de muitas outras coisas e estou ajudando outras pessoas a se curarem também. Então, se você tá ouvindo isso daí, se tá passando por um processo difícil, emocional, tá ansioso, tá tendo crise de ansiedade, crise de pânico, você tá se sentindo perdido na vida, cara, primeiramente, eu tô aqui, pode contar comigo, e que tudo vai dar certo, cara. Tudo vai dar certo. As pessoas, às vezes, elas querem mostrar muito uma vida perfeita nas redes sociais, elas esquecem que elas são humanas e que elas não estão enganando ninguém. Mas, às vezes, quando a gente tá mal e a gente tá enxergando essas vidas que se mostram perfeitas, a gente esquece que as pessoas passam pelos mesmos problemas que a gente. E, às vezes, até pior. Então, eu não quis ter uma rede social para mostrar que minha vida é perfeita. Pelo contrário, eu quero ter uma rede social para me mostrar vulnerável e para mostrar para vocês que os problemas que eu passo,
eu vou compartilhar as soluções que eu achei, as transformações que eu tive, os insights que eu tive, mas minha conexão espiritual, minha conexão comigo mesmo também eu vou passar para vocês. E eu tenho certeza que se você está passando por um momento difícil, existe uma saída, sabe? Existe ajuda, tanto ajuda gratuita quanto ajuda paga. Existe um caminho que vai te trazer muito mais felicidade, muito mais propósito, muito mais libertação do que você está vivendo hoje. E que sim, tá difícil pra caramba agora, parece que não existe saída, parece que você nunca vai sair disso, mas vá por mim, você vai, tá? Você vai. Eu acho que eu nunca abri aqui, nunca abri pra ninguém, mas eu já quis morrer várias vezes no meu processo de depressão. Eu já acordei várias vezes, olhei pra tudo que eu tinha e pensei em acabar com a minha vida. Mas o que me manteve aqui, cara, foi saber lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, que tudo isso tem que ter um propósito, sabe? Que a vida tem que ter um propósito. Que os meus cachorrinhos, que eu resgatei, que isso tudo tem que ter um propósito, sabe? E foi isso que me moveu a querer entender que propósito era esse. Até eu descobrir que cada pessoa vai ter o seu, mas que sim, existe um propósito e nada por acaso. E eu tô aqui, vulnerável para poder te ajudar também no seu caminhar, na sua trajetória. Então, se você quiser me seguir, já se inscrever no canal, me segue nas outras redes sociais também. Eu posto bastante conteúdo sobre autoconhecimento nessas plataformas e eu tenho certeza que o processo de terapia, o processo de autoconhecimento, ele vai transformar a sua vida por completo. Você vai se conhecer, você vai conhecer os seus padrões, você vai mudar os padrões que são adoecidos e você vai encontrar uma essência lá no fundo que vai transformar toda a sua experiência de terra, que vai transformar totalmente sua experiência de vida. Porque quando você se aceita e você sabe quem você é, você experiencia de forma autêntica as coisas. E tudo tem um significado diferente quando é autêntico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês possam ter se conectado comigo nesse processo. Bom, minhas redes sociais vão estar aqui. Eu também hoje, depois de quase 3 anos, na real vai fazer 3 anos de terapia, eu já abri até um atendimento para conversar com a galera, identificar alguns padrões com a galera, ajudar, mostrar um caminho para que você possa sair desses padrões, para que você possa encontrar um propósito de vida, para que você possa manifestar uma vida melhor para ti. Então também meu contato vai estar aqui embaixo, caso você quiser. E é isso. Tamo junto, iluminados. Obrigado por ter visto o vídeo. E a gente se vê no próximo, então. Falou!